Olá, Bárbara, muito bem-vinda. É um prazer Olá, ter-te aqui no Yoga TV no ar. Há muito tempo que sigo o teu trabalho, que te admiro. Temos algumas coisas em comum, como já tivemos a oportunidade de conversar em off. E eu gosto obrigada sempre eu pelo de convite. pedir, porque se eu estivesse aqui a apresentar-te e a estar aqui a grande parte do programa, gostaria de perguntar a ti quem é a Bárbara Guevara hoje, agora, neste momento. Até eu ando nessa procura, quem é, quem sou? Andamos todos Sim, nessa pergunta, é uma pergunta quase existencialista, não é? sim. Hum, mas quem é a Bárbara Guevara? Não sei, há muitas facetas da Bárbara e há muitas facetas, há muitos personagens que nós vamos colocando ao longo do dia, mas o que eu sou hoje, sobretudo, sou mulher bastante madura, muito sábia comparado com aquilo que era antes, mãe de 2 filhos, casada, terapeuta, professora de yoga, professora de meditação, hum, enfim, muito ativista também. Hum, e resumindo, é isto e continuo na minha busca, como todos nós, não é? Uma busca bastante existencialista, fascinada pelo comportamento humano e apaixonada pela mente humana e sobretudo também muito apaixonada pelos animais e pela natureza. Portanto, esta é a Bárbara que se apresenta aqui. Segundo eu li até na apresentação do teu livro, penso que no site da UC, estiveste para te tornar monja a certa altura, Sim. quando estavas, penso que num retiro nos Himalaias, mas a vida trocou-te as voltas. Não foi nesse retiro que eu pensei ser monja. Eu estava mesmo a considerar seguir esse caminho e, e levei-o bastante a sério e estava a estudar a preparar-me um pouco para enverdar por essa área e, enfim, por esse caminho, por assim dizer, e a considerar isso. Na altura, o meu filho ainda era bastante pequeno, o meu filho mais velho era um pouco pequeno e eu pensei, se calhar não já, quando ele for um bocadinho maior, então sim, retiro-me da vida leiga e dedico-me à vida monástica. Ideia que não está de todo posta ainda de parte. A verdade é que, entretanto, retirei-me para os Himalaias e nesse retiro, nesse momento em que eu estou retirada nos Himalaias, conheci aquele que viria a ser o meu marido e que ainda hoje estamos juntos e temos uma filha juntos, portanto, pronto, foi assim, quis a vida pregar-me esta surpresa, não estava à espera, e portanto foi assim, é uma bela surpresa também, é um belo No presente. entanto, de acordo com aquilo que também li, isso não veio alterar a tua missão. Portanto, a tua missão conseguiu, de acordo com o que eu li, manteve-se intacta. Queres falar um bocadinho acerca da tua missão? A minha missão, sim, na verdade, o propósito mantém-se sempre, o propósito de contribuir para o alívio do sofrimento do outro e também do meu próprio sofrimento, evidentemente, não é? Mas porque estamos todos interligados e há esta interdependência entre todos nós, o propósito continua. O que é que, em vez de continuar na via monástica, continua na vida leiga, sendo que, como te estava a dizer, não está absolutamente posto fora de parte essa ideia de um dia poder integrar a vida monástica, nós sabemos lá o que é que o Uhum. futuro nos reserva, eu não sei o que é que vou querer fazer daqui por 20 anos ou 30 ou 10 sequer ou 5, não sei, não faço grandes Uhum. planos. Olha, e como é que estas práticas entraram na tua vida? Lembras-te assim do primeiro momento em que te sentiste atraída por explorar, portanto, estas práticas, terapias? Um, Sim, lembras-te? lembro-me, sim, as práticas, a porta abriu-se através do ioga. Eu era Uhum. muito miúda e lembro-me, a minha mãe tinha praticado ioga durante alguns anos, inclusivamente tinha namorado com um professor de ioga que na altura, enfim, tinha a sua escola e as suas coisas, portanto ela tinha bastante literatura sobre isso. Só que eu nunca tinha reparado e quando tinha mais ou menos 14, 15 anos, foi quando a vasculhar nos livros da minha mãe, encontrei um livro capa cor de laranja, aliás, ainda o tenho e guardo religiosamente, um livro com uma capa cor de laranja e uma rapariga a fazer uma invertida e vestida de preto e dizia assim yoga. E eu pensei, o que é isto?
isto Uhum. intriga-me. E quando folhei o livro, achei fascinante tudo aquilo que estava lá escrito, achei fascinante como é que há de facto uma existência mais profunda e mais subtil, não é? E sobretudo numa altura como a adolescência, em que nos questionamos muito e que estamos sempre à procura de uma lógica, de uma razão e à procura também de quem somos, não é? É mesmo ali que começa essa procura. E, portanto, para mim fez sentido, ao ler aquele livro, enveredar pela prática do yoga. Na altura, bastante físico, eu tentei Uhum. algumas práticas meditativas que estavam descritas no livro, com algum sucesso, e de tal maneira foi sucesso que me assustei. E lembro perfeitamente de uma ou duas práticas que eu fiz de meditação que fiquei um bocadinho assustada com o que encontrei, com a experiência em si, era overwhelming, não é? Sim. Avassaladora. E lembro-me que parei a prática e pensei: o que é isto? Isto é muito poder, há muita coisa aqui a acontecer, muito poderoso, não é? E então, nesse momento, foi quando eu comecei a fazer uma prática um bocadinho mais regrada e depois comecei a procurar alguém que me pudesse guiar. É evidente, porque neste caminho não podemos trilhá-lo sozinhos. Aliás, como é nada na vida, nós precisamos todos uns dos outros, mas Era isso que sobretudo. eu ia mesmo perguntar-te, não é? Que tu começaste como autodidata, e Sim, quando é que tinha então surgido esse interesse em aprofundar mais e pedir talvez uma orientação, não é? sim. De professores. Sim, eu Foi, aos foi, 18 foi aos 18 anos que eu acabei por, encontrar a professora que me seguiu nos primeiros anos e que foi fundamental e foi um exemplo para mim de carinho, de amor, de compreensão, de compaixão, de flexibilidade, de muita coisa que eu desconhecia na minha vida e e foi muito muito interessante, foi muito, muito bom esses primeiros anos, foi aí também que me formei-me bastante cedo, eu devia ter 21 ou 22 anos quando me formei como professora de yoga. Aliás, fiz a primeira formação, porque nós estamos constantemente em formação, não é? Nós não sabemos sempre tudo e estamos sempre a Uhum. aprender muita coisa. Portanto, a minha primeira formação foi nessa altura e comecei a dar aulas nessa altura. Mas sim, procurei o primeiro professor aos 18. Até lá aprendi tudo sozinha, li muito e estava muito intrigada também com o budismo. E então tentei aliar as duas vias dentro daquilo que era possível. Sim. E o meu professor na altura era o Dalai Lama, tudo o que ele fazia eu ouvia com muita atenção e lia com muita atenção, e o primeiro retiro que fiz também foi com ele. Mas nem sempre é consensual essa aceitação, não é? De ligação do yoga com a filosofia budista. Agora há mais aceitação, mas penso que nessa altura ainda poderia existir, portanto, alguma divisão, pelo menos isto, né, naquilo que eu observo, né? As pessoas só seguiam a via do yoga e estavam portanto, mais ligados ao hinduísmo e às filosofias do yoga, e outras seguiam mais a filosofia budista, portanto, mais ligada à prática mais meditativa. Um, Portanto, não é muito comum ver pessoas que, ao mesmo tempo, exploraram ambos os caminhos. Portanto, era aí que eu gostaria Não, de eles não chegar. se anulam, eles complementam-se bastante e não senti nenhuma resistência nem nenhuma, estranheza, porque eu era budista e praticava yoga. Aliás, porque um vem na sequência do outro, não é? E o Uhum, Buda surge, um pouco mais à frente na história, cronologicamente falando, e portanto é quase como que uma evolução natural. Evolução aqui não quer dizer que um esteja mais à frente do que outro, mas para mim fazia sentido a prática do yoga. Os princípios, na verdade, são todos os mesmos, uhum. que são transversais a qualquer filosofia de vida que tenha por bem, enfim, este é uma via de bem, de ética, então os valores acabam também por ser comuns a todas as religiões, não são assim tão diferentes. É evidente que é possível haver uma prática meditativa budista e ser-se de outra religião. Depois, mais à frente, é que já começa a ser um bocadinho mais difícil. Alguns princípios já começam a ser mais difíceis se formos ou católicos ou muçulmanos e tal. Mas até certa altura é possível aliar qualquer tipo de religião que se possa ter, ou até ser ateu ou agnóstico, e fazer uma prática meditativa dentro da tradição budista.
Eu concordo, em absoluto. Precisamente com o que estás a dizer, há que explorar aquilo com o qual nos identificamos mais, sem limitações, não é? Porque isso, Sim, quando a nós colocamos meditação hindu para limitações. mim, sim, claro, a meditação hindu para mim não chegava. Eu não Uhum, encontrava as respostas que procurava no hinduísmo. Não quer dizer que seja mau, nem é pior, nem não tem nada a ver com isso, não há qualquer tipo uhum, de julgamento aqui, tem a ver com aquilo que te chama, que te diz, que ecoa em ti, na verdade, e não ecoava em mim, não havia, faltava qualquer coisa, sabes? Aquela sensação de falta aqui uma peça, e esta peça complementou-se plenamente no budismo Theravada, que eu acabei por seguir mais à frente. uhum. Entretanto, nesta altura, julgo também te licenciaste em Comunicação Social e seguiste Uhum. durante algum tempo a carreira de jornalista, que te permitiu também ter contacto com outras civilizações. Viveste alguns períodos no estrangeiro. O que é que recordas dessa outra tua vida, assim, com saudade? Era uma vida paralela. Eu Sim. não há um antes e depois do yoga. O yoga sempre esteve muito presente na minha vida e eu cheguei a dar aulas ao mesmo tempo que era jornalista e dar aulas de yoga e aulas de meditação e tudo mais, só que eram como que vidas paralelas, é o Jekyll and Hyde, não é? Ou seja, de dia era uma coisa, à noite era outra, até porque eu trabalhava muito à noite como jornalista e então e eu acabei por seguir jornalismo porque nos anos 90 em Portugal, era muito difícil, ou pelo menos eu conhecia muito poucas pessoas que só viviam do yoga e, portanto, eu Uhum. não tive coragem, e admito que aí foi mesmo meu, eu não tive coragem de me assumir plenamente nesta área porque achava que não ia conseguir. Tinha muitas inseguranças e depois socialmente falando, e mais miúda como era, não é? Tinha 18 anos, tinha que decidir o que é que ia fazer e aos 18 anos eu estava a começar a dar os primeiros passos no yoga, tinha que escolher um curso superior, não é? Porque temos que, aquele tens que, e dentro de tudo aquilo que me surgiu, embora me interessasse muito algumas outras áreas como a antropologia e a psicologia, a verdade foi que acabei por seguir jornalismo, porque foi a minha veia mais ativista que veio ao de cima e pensei, é uma forma de eu conseguir dar voz e chegar onde eu quero chegar. E portanto foi isso que Uhum. me fez ir para o jornalismo e é esse fogo que às vezes eu tenho saudades, mas esse fogo é aparente, porque na verdade, na prática, no dia a dia, o jornalismo tem muito pouco disso. E, portanto, é um jornalismo muito sentado, de secretária, de agências, muito pouco interessante, há muito pouco espaço para jornalismo de investigação, muito pouco dinheiro para fazer coisas interessantes e de fundo Uhum. e construtivas. É um meio muito pequeno onde os interesses são assustadores e, portanto, todo aquele mundo cor-de-rosa que eu depois percebi que era cor-de-rosa, que eu tinha na minha cabeça, tudo o que eu idealizei como sendo ser jornalista, rapidamente foi por água abaixo, ou seja, percebi claramente que isso não ia acontecer, isso não era uma realidade, era uma utopia e, portanto, não era assim que eu ia chegar onde eu queria chegar. E, e pronto, e com 30 anos dei o grito do Ipiranga e disse Foi acabou. nessa altura que nasceu o teu primeiro filho e Sim, foi mesmo a tal epifania, como tu também escreveste, sim, algures. sim. O que é que esse nascimento veio então mostrar-te acerca. O que é que veio trazer de novo que tu ainda não sabias? Eu acho que, para te ser muito honesta, o exercício da maternidade é um exercício de uma enorme entrega, é um exercício de um enorme sacrifício, e sacrifício que normalmente tem uma tonalidade pejorativa, não tem nada de mau. Sacrifício é quando tu te entregas por algo que é sagrado, não é? E Uhum, neste exercício de entrega, tu dás tanto de ti que precisas, para a tua própria sanidade mental, ser muito honesta contigo e ser muito honesta sobre quem tu és e aquilo que realmente é importante para ti, para compensar essa entrega que tu fazes tão despojada e tão visceral quase, quando tu tens um filho. E portanto foi nesse processo de morte e renascimento, se assim quiseres dizer, uhum, porque o parto é um trabalho de morte e de renascimento,
Com o meu filho eu renasci para me começar a conectar muito mais com quem eu realmente sou, com ter menos pudores em assumir-me como realmente sou e o que eu gosto e quem eu sou, não é? Ser mais genuína, mais autêntica, ter menos pudor em ser autêntico. Nós temos tanto medo em sermos autênticos e sermos rejeitados por isso, não é? Dói tanto que é Uhum. preferível eu pôr umas máscaras e fingir que sou outra coisa. Se rejeitarem, pelo menos estão a rejeitar outra coisa, não me estão a rejeitar a mim. Então, acho que a maternidade vem-me dar esse sentido esse empoderamento e esse sentido de identidade e de Quase segurança. como permissão. Pode ser, bora lá, eu consigo tudo. Pode ser. Podemos dizer uma permissão para seres aquilo que já eras? Não, não é uma questão de ser uma permissão de mim própria, sim. Sim, sim. Uma permissão de mim própria, e uma descoberta também, porque acima de tudo o que aconteceu foi uma descoberta, foi olhar-me ao espelho com mais sem grandes filtros, não é? Uhum. Vendo o que gostas e o que não gostas, não é? Olha, eu gostaria de ler aqui parte da tua bio, do teu website, que acho que toda ela está muito bem escrita. Tens um dom, não é? Também para escrever, não é só para falar. Obrigada. E, portanto, quero já aqui fazer a ressalva, não é? Que há aqui algumas coisas que podem falar de traumas, não é? Portanto, nós não vamos falar de traumas, mas, Não, portanto, o que eu quero saber, não dos teus traumas, pelo menos não quero não que teríamos esta tempo, não, estou a entrevista brincar. exatamente se transforme aqui numa sessão Ai, não, de de todo. trauma, ainda que não tivesse nenhum problema, mas no fim de ler isto, o que eu gostaria era de saber em que no que é que, portanto, estas práticas te ajudaram quando tiveste que ultrapassar todas estas coisas na tua vida. Portanto, eu vou ler primeiro, Claro. portanto, aqui começa, não é? Pelo meio vivi entre Lisboa, Paris, Roma, Rio de Janeiro, Génova, Indonésia, senti a morte de perto, vi partir um irmão, perdi um segundo filho, recuperei de um tumor, fui despedida, despedi-me, separei-me, amei, chorei, fui abusada, renasci, deixei-me ser vítima, fui guerreira, ri, viajei, descobri, errei, sonhei, sofri, gemi, gritei, arrisquei, sussurrei, aprendi, estudei, lutei e sobrevivi. De cada vez, a cada instante, um novo começo, ainda melhor. Portanto, isto é muito forte, não é? Eu quando li isto fiquei, aliás, eu estou a ler outra vez, não é? Fico arrepiada porque realmente as palavras têm um poder incrível e nós nunca sabemos, portanto, quem está a ler, não é? O que é que também já viveu e quando nós Uhum. mostramos essa tal vulnerabilidade, portanto, deixamos também que o outro, permitimos ao outro, não é? Que faça o mesmo e é preciso, de facto, muita coragem, não é? Para assumir que estas coisas aconteceram na nossa vida. Portanto, eu já disse, não queria falar de nenhuma em particular, mas gostaria que falasse então no que é que estas práticas todas te ajudaram, portanto, a superar tudo isto e se pudéssemos, não é, imaginar, não é, como é que seria se não tivesses, portanto, estas práticas, se terias sobrevivido sem elas. A história não é feita de seres, portanto eu não te posso dizer o que é que aconteceria se eu não tivesse estas práticas, porque é só um Sim. exercício que é um bocadinho ingrato, porque não faço ideia. O que eu te posso dizer é que, de facto, naquilo que realmente aconteceu, estas práticas trouxeram-me um enorme discernimento em cada uma delas. Sabes que quando nós batemos no fundo, aquilo é um ponto de viragem, não é? Das duas, uma, ou ficas nesse fim e cavas um buraco e ficas presa na tua vitimização, num processo de vitimização, ou então aproveitas isso para tomar responsabilidade naquilo que te é naquilo que te cabe a ti ser responsável por e faz alguma coisa com isso e decides transcender-te. E foi nesses momentos em que eu consegui transcender-me,
conseguir tocar aquilo de mais subtil que temos em nós. Todos nós somos estes seres densos, mais brutos, visivelmente mais brutos, mas o que é apaixonante no ser humano é que temos toda uma dimensão muito mais subtil, invisível aos olhos, e que é tão interessante de trabalhar e tão interessante de aceder e de transcender esta barreira mais bruta para chegar a esses campos mais subtis, onde realmente podemos renascer e tocar o nosso verdadeiro potencial, sabes? E em cada uma dessas fases da minha vida eu fui ainda mais fundo e fui ainda mais perto desse verdadeiro potencial e daquilo que é a minha essência e aquilo que é a essência de cada um de nós, não é? Então, esses momentos dolorosos que são transversais a todos, tudo isso que eu descrevi aí não é único meu e há muito mais gente a passar por todas essas situações do que aquilo que se imagina, é transversal a qualquer um de nós e, portanto, temos a oportunidade de ver essas situações não como o fim da linha, mas como uma oportunidade de, ok, deixa-me ir mais fundo na minha existência, a planos mais subtis, a ir aqui ao meu subconsciente quase, não é? Que é mesmo, e ir tocar naquilo que eu realmente sou, do qual eu realmente sou feita. E é absolutamente mágico porque quando renasces a tua força é muito mais consistente, sabes? E quando podes já podes tudo, sabes? Tens aquela sensação que eu posso com qualquer coisa. Não há nada que te assuste mais, sobretudo quando tocas bem lá no fundo, já nada te assusta. Olha, e quando é que Porque essas práticas surgiu? ajudaram-me, claro, não é? Porque, desculpa, voltando Sim, sim, só para claro. responder mais diretamente, a prática da meditação, sobretudo a prática meditativa, ajuda-te nesse processo de discernimento e a prática do yoga, que não é só a parte física dos asana, das posturas, é muito mais do que isso, também te leva a acederes às partes mais subtis do teu ser, não é? Por isso é que essas práticas são tão importantes. Não sei se Sim, respondeu. claro, muito bem. E quando é que surgiu, tanto a transição da, digamos, praticante para a terapeuta? Quando é que nasceu dentro de ti essa vontade de te tornares, até profissionalmente, alguém que não só toma conta de si, não é? Mas vai também ajudar, não tomar conta, não é? Mas ajudar o outro a tomar conta de si. Sim. Sabes que isso foi um processo muito natural, não foi nada premeditado, nem foi nada que eu tivesse em mente, é ali que eu quero chegar. Eu sabia que queria dar aulas de meditação, eu sabia que gostaria de aprofundar todos os textos budistas e ser um veículo para os ensinamentos budistas e para a prática da meditação, ou seja, tudo aquilo que foi benéfico para mim, poder transmitir a quem precisasse ou a quem quisesse e tornar isso muito mais disponível. A parte da terapia veio com muita naturalidade, ou seja, o facto de eu começar a investigar coisas ainda mais profundas em mim, a ir vasculhar coisas mais profundas em mim, fez-me estudar mais sobre o assunto, fez-me procurar mais, fez-me ficar ainda mais apaixonada por esta capacidade que todos nós temos de nos renovarmos, de nos transcendermos, outra vez usando essa palavra, ou de sanar, como tu quiseres. E a verdade é que houve uma altura em que eu estive muito ligada à questão também dos refugiados e algum ativismo nessa área, e eu nessa altura comecei a fazer as minhas primeiras formações mais focadas em trauma, ou seja, muito naturalmente, mesmo antes da formação em trauma, começaram a pedir-me ajuda, começaram a pedir-me conselhos e que eu as acompanhasse a nível individual, usando as ferramentas por base a psicologia budista, porque o budismo e os textos clássicos, ou os textos budistas têm muito da mente humana, é muito uma explicação da mente humana, é muito uma visão sobre o que é o comportamento humano e a psique humana. E, portanto, com base nisso, comecei a aceder às pessoas e a ajudá-las, dando-lhes várias ferramentas dentro daquilo que nos é dado na tradição budista e não só, outras ferramentas que eu própria também já tinha adquirido,
e a pouco comecei a aprofundar o meu conhecimento nessa área, até que fui por ali fora pela adição e pelo trauma, que são temas que a mim particularmente me diziam respeito, não só a adição, mas também o trauma, que eu própria tratei no sentido de andei a investigá-las em mim, para depois então poder aceder ao outro, e a partir daí foi ainda hoje é a área à qual eu me dedico e que estudo e que tenho várias formações nesse sentido. Hoje em dia sou aluna do Gabor Maté, que eu adoro e que para mim é uma referência mundial sobre trauma e adição. Sou aluna direta dele e tenciono sê-lo ainda enquanto ele cá estiver. E pronto, e esta é a minha formação. E ao longo deste já longo percurso, tiveste muitas alegrias, de certeza, mas também há sempre desafios. E eu gosto de falar também um bocadinho disso, porque há sempre pessoas que ficam inspiradas em seguir os passos, não é, de quem trazemos aqui. E eu gostaria que falasse um bocadinho, então, desses desafios que se vão encontrando ao longo do caminho e como é que se superam. Portanto, há aquela ideia, não é, que se nós tivermos um grande why, não é, conseguimos sempre andar para a frente. Qual foi, assim, o teu... já percebemos, não é, que tens um forte why aí dentro de ti, mas houve E é alguma altura em fundamental. sim, Isso é que fundamental, pensaste... é o que teres um propósito e uma paixão, juntares as duas. Eu acho que é essencial. Mas diz-me. Mas houve assim alguma altura em que pensaste, vou mudar de carreira, isto é muito difícil lidar com isto tudo, porque é preciso uma grande coragem, não é, para estar a lidar com os próprios traumas, não é, e com os traumas dos outros. Portanto, isto é algo que requer muita energia, não é? Permanente, portanto, muita entrega, muita dedicação e às vezes pode tornar-se um bocadinho pesado, não é? Portanto, era mais por aí que eu gostaria de chamar a atenção, que isto não é só, não é? Tipo, a tal cor-de-rosa, não é? De ser terapeuta, de ajudar os outros, às vezes pode ser um bocadinho pesado, não é? Ao longo do caminho. Sim, é um caminho de constante investigação de si própria, não é só ir aos livros procurar, não se trata disso, é de constante investigação, de constante olhar ao espelho. E repara, sim, de facto pode ser desgastante, mas depende do tipo de terapeuta que tu és, depende da forma como tu cuidas de ti. Se tiveres o cuidado de estar bem enraizada na tua prática sobretudo meditativa, em que estás bastante consciente dos teus processos mentais, porque o teu pior inimigo não são as circunstâncias à tua volta, não é? É o que se passa aqui dentro, é o que tu te dizes, é o que tu acreditas, é as dúvidas que se instalam. Esse é o principal desafio, é o principal obstáculo a qualquer coisa que tu queiras fazer. E mesmo como terapeuta dizes e bem, sim, o desafio é imenso, é grande e há histórias pesadíssimas, mas essas histórias só são pesadas se tu não escoares o que te vai cá dentro, não é? Ou seja, se tu não tratares de ti, se não tiveres uma prática consistente, se tu não tiveres um forte discernimento de perceber até onde é que tu estás a deixar-te envolver, não é? E perceberes que isto é um trabalho que não te cabe a ti, eu não sou responsável pelas pessoas que me vêm ver, entendes? Nós não somos responsáveis uns pelos outros, cada um é responsável por si. Eu não tenho a intenção de curar quem quer que seja. Longe de mim isso, porque isso significa que estou a ver o outro como alguém doente. E esse também não é esse o meu objetivo. Eu estou ali para assistir a pessoa no seu processo. Assistir o melhor que eu souber. E nesse aspecto vou dar o meu melhor, claro. Vou dar o melhor que posso e fazer tudo o que posso e o que tenho e o que sei para ajudar aquela pessoa no processo. Mas em última análise, o processo é dela. Entendes? Sim. Então tens que estar muito firme no teu lugar, muito segura do teu lugar e muito atenta às tuas vulnerabilidades. E quando eu digo atenta, não é escondê-las, é assumi-las. Assumir que há temas que te tocam, se te tocam é porque tens que te sentar mais um bocadinho com eles. É porque não fizeste o teu trabalho todo ainda. E estamos sempre a fazer trabalhos até ao fim da vida, não é?
Portanto, sim. isto não é uma coisa que se fecha e de repente, pumba, pronto, então já está, a minha vida já está toda arrumadinha, então a partir de agora, não, isto é um ongoing process até ao fim da vida e, portanto, eu aprendo muito com as pessoas que me vêm ver, muito sobre mim mesma e isso também me ajuda depois a ser melhor terapeuta para eles, entendes? Portanto, como desafio, eu diria que o maior desafio até agora tem sido a própria cabeça, tem sido a minha mente, ou aquilo que eu acredito, ou aquilo que eu eventualmente estou a pensar. Houve aqui um barulho de interferência, é a minha filha que Sim, estava aqui a entrar na sala. não Queria há espreitar. problema. Olha, penso que foi no final do ano passado que lançaste o teu segundo livro. É o segundo livro? Sim, sim, Eh, sim, Meditação e Yoga. sim, eu já tinha feito um, mas foi ghostwriter, depois fiz outro da minha autoria, sim, mas de receitas, Sim, e este sim, este foi todo ele pensado e querido, muito querido para mim, sim. e lancei-o em outubro, sim, que é Ah, este meu bebé. meditação e Yoga, que eu Sim, ainda não tive eu não pus o nenhum tema, repara, podia ter posto um daqueles títulos super pomposos e a prometer imensas coisas. Eu não prometo nada no livro. O meu livro é o salvação. que é meditação e yoga. Querem saber o que é meditação? Querem saber um pouco mais sobre yoga? Está aqui. Não vou prometer que vão ficar espetaculares ao fim de lerem o livro. Não, há uma sugestão de prática, há um esclarecimento sobre uma série de mistificações sobre a meditação e sobre yoga, mas o que vão encontrar é exatamente o que está aqui escrito. Não é banha da cobra. Já vamos falar um bocadinho sobre este livro. Como eu disse, portanto, eu pensava que era o segundo, afinal era o terceiro. Portanto, o primeiro foi em relação à alimentação Uhum, vegetariana estrita. sim. Portanto, houve primeiro, então, uma abordagem em termos de livros à parte do alimento físico. E parece, não é, que depois então vem o alimento espiritual, se É. podemos chamar assim. Portanto, e então eu, quando estava a preparar esta entrevista, veio-me aqui logo à cabeça a pirâmide das hierarquias de Maslow. Portanto, é mesmo assim, não é? Temos que primeiro tratar da parte, não é? Da nutrição física e então depois Uhum, podemos avançar para a nutrição mais espiritual. uhum. Ah, não diria que primeiro é uma coisa, não veio uma com a outra. Às vezes a prática espiritual também nos leva a ter uma maior consciência da alimentação e, portanto, aquilo que nós não começamos por fazer, que é a alimentação, acaba com, como uma consequência muito natural por vir da própria prática espiritual. Então eu não diria que há uma coisa que vem primeiro, mas que elas são absolutamente complementares, são, porque a alimentação é fundamental para aceder a aspectos mais subtis, sim, mas para ter um corpo saudável. E um corpo saudável não é um corpo atlético. Nós não estamos aqui todos a concorrer para Miss Top Model e Mr. Muscles, não é? Não é nada disso. E o yoga está muito longe disso. Quando nós falamos de uma alimentação saudável e ter um corpo saudável, é um corpo livre de doenças e de impedimentos que nos levem que nos impeçam, aliás, uma boa prática meditativa ou de ter de discernimento ou eu não sei se já tive esta experiência de estar sem qualquer tipo de alimento e de bebida, não é? Em jejum Uhum. completo, mas quando não lhe dás comida e quando não lhe dás bebida, de facto há um ponto em que o corpo não tem estrutura. Aliás, por isso é que o próprio Buda deixou a vida asceta, porque ele percebeu que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem o luxo, nem também o ascetismo levavam a algum lado, não é? Porque quando nós não temos o cuidado de tratar deste veículo, também não vamos a lado nenhum, não há qualquer tipo de discernimento ou despertar que seja possível quando este corpo não está em condições. Este corpo tem que estar em condições para podermos ter uma prática que nos leve ao despertar. Portanto, uma coisa tem que ir inevitavelmente com a outra. E todos nós Além de, sabemos o que é estar mal dispostos ou enfartados, ou como, por exemplo, a alimentação vai interferir na qualidade do sono. Se comermos que nem mais bestas à noite, essa noite vai ser muito mal dormida. Então, também temos que ter em atenção isso, não é? Vamos sonhar muito mais e por aí fora, e depois todos os outros problemas que possam advir daí, não é?
Sim, há pouco quando falavas de tratar do corpo, depois também há, o trauma, não é, que muitas pessoas não têm a consciência que fica alojado no corpo, que também é preciso, libertar, e que se não for libertado pode então transformar-se em algo, menos simpático, para nós. Eu não sei se gostarias Absolutamente. de falar um bocadinho sobre isso, porque, eu penso que ainda não há, suficiente informação acerca desse processo, Cá. do Só se fores sim, cá. Nos Estados sim, Unidos sim, já encontras bastante informação. Aliás, os Estados Unidos estão muito à frente e alguns sítios aqui na Europa também, com alguns estudos sim. nesse sentido que estão a ser feitos, sobre a influência, da mente sobre o corpo Uhum, e a influência do teu estado emocional, mas também do teu ambiente, ou seja, do teu contexto familiar, do teu contexto laboral, do teu contexto cultural. Não podes, dissociar o ser do seu contexto, cultural, não é? uhum, Não é por acaso que, por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres afro-americanas têm uma tendência acrescida a ataques de asma e a sofrer de asma. E isso uhum, é uma questão muito particular dessa comunidade, porque tem a ver com o contexto cultural no qual elas se encontram. É muito interessante a quantidade de estudos que existem nos Estados Unidos, então estão muito à frente nesse departamento, Estados Unidos e Canadá. Aliás, o Dr. Gabor Maté está muito por dentro desse tema e é um fervoroso defensor que a medicina tem que mudar de alguma forma, tem que abrir as portas a aceitar que um paciente, por assim dizer, não é só aquele diagnóstico que lhe chega, mas é fruto de um contexto que vai muito para além da parte mecânica do corpo. Tem todo um contexto emocional, social, familiar, laboral, que explica aquela condição. E, portanto, não é possível tratar uma condição física sem depois ter em atenção esses contextos e não trabalhar esses contextos, não é? Nomeadamente o emocional. E é aqui que surge o trauma. O trauma, e por trauma nós não queremos falar em guerras, e não é só isso, não é? As pessoas têm a tendência de associar o trauma só a cenários dantescos e, portanto, não, trauma, eu não tenho trauma nenhum, porque associam sempre a coisas muito negras e catastróficas e trágicas. Ora, o trauma não tem que ser só isso. O trauma é qualquer tipo de marca emocional que nos é deixada na infância, não é? Sobretudo quando somos crianças, marcas essas que não têm que ser dramáticas à luz de um adulto, nunca será uhum, dramático, mas à luz de uma criança é dramático e ela foi deixada sozinha com isso. Então, a partir do momento em que uma criança é deixada sozinha com uma determinada emoção, isso é considerado o trauma e é isso que vai condicionar a percepção que essa criança tem do mundo, é isso que vai depois fomentar a forma como ela se vai ver perante o mundo e vai ver também o mundo como uma ameaça ou não, e também vai alimentar as crenças inconscientes que vão estar na fundação de tudo aquilo que ela vai fazer mais à frente na vida como adulta e que vai, evidentemente, cortar-lhe todo o seu potencial, vai viver mais condicionada, mais constricta, não é? Mais presa. uhum. E então, quando isto acontece, inevitavelmente a longo prazo, há quadros clínicos que começam a aparecer e há doenças que são nitidamente resultado disso mesmo. Eu Doenças do foro oncológico, por exemplo. Eu quando falava de não haver ainda discussão é precisamente em Portugal, porque aqui, mesmo na área do yoga, não é? Dos professores de yoga, Uhum. há muito mais neste momento, porque também tem sido um trabalho que tem vindo a ser feito, não é? Por muita gente, Sim. não apareceu assim de um dia para o outro, e é de facto algo muito importante. E aí está, tu és das poucas pessoas em Portugal, não é? Que eu vejo a investir precisamente na formação e nesta área que infelizmente não é, está em crescimento. Eu gostaria também de salientar que portanto, há pequenas situações que são vividas de forma diferente, portanto, a mesma situação pode não ser traumática para uma pessoa e pode ser traumática para outra, e mesmo o 2 PTSD. crianças na mesma casa ou Uhum, uma família com várias crianças, pode aquele ambiente familiar ser traumático para todas elas, exceto para a última, por exemplo, porque a última já viveu num contexto um bocadinho diferente. E tudo isso tem, ou seja, 2 pessoas que nascem no mesmo contexto não têm que necessariamente ter as mesmas marcas ou as mesmas crenças ou os mesmos traumas. Até irmãos gêmeos
podem ter coisas totalmente diferentes, ou seja, têm marcas, mas são marcas totalmente diferentes e, no entanto, são gêmeos. Só que é uma questão de perspectiva, basta que um seja homem e outro mulher, e depende do sítio onde eles moram, depende da sociedade na qual eles se inserem, depende do ambiente laboral, depende de muitos fatores, não é? A tal interdependência de fatores que vai determinar o todo deste ser, não é? E é muito interessante perceber que esta ideia, até mesmo as crianças, quando têm alguns quadros clínicos, só agora é que começam a surgir estudos que vêm provar finalmente o impacto que uma gravidez tem sobre um feto e sobre o desenvolvimento do sistema nervoso e sistema imunitário daquele feto para a frente, depois ou seja, quando aquele feto depois cresce e nasce, etc. E é muito interessante perceber não só a questão epigenética, que não é genética, é epigenética, mas também tudo aquilo que acontece no útero enquanto a criança ou o feto está no útero daquela mãe, tudo aquilo que a mãe vai passar, o ambiente no qual aquela mãe está inserida, vai influenciar de forma brutal o sistema nervoso e imunitário daquela criança ou daquele bebê que está por nascer. E é evidente que algumas leis seriam um bocadinho diferentes, sobretudo agora nos Estados Unidos, que se fala muito essa questão, que querem colocar o aborto como penas de homicídio para quem decide abortar, não julgando qualquer tipo de decisão que a pessoa tome, apenas de referir que cientificamente estes estudos o que dizem é que o impacto é tão grande no feto, o impacto do trauma e do ambiente que a mãe vive é tão grande no feto que a questão de interromper a gravidez pode ser um ato de amor próprio não, de imensa compaixão, peço desculpa. Não faz mal. Olá! Já vou. Mamãe já vai. Estamos quase. Ela quer ir brincar ali com uma joaninha que está ali num carrinho para brincar. E, portanto, o que acontece é que mesmo essas interrupções são um imenso ato de compaixão para com aquele ser que está para vir e que poderia vir com imensos problemas e imensos traumas, precisamente por aquilo que a mãe iria submeter-se. Bom, mas isto dava outra conversa e é uma discussão que está aberta, repara, não há aqui não estou aqui a defender nenhuma bandeira, nada, estou só a deitar a reflexão, não é, que estes estudos têm estado a revelar sobre o impacto que a vida de uma mãe gestante tem sobre o feto. Por isso, uma criança que está doente não está doente porque surgiu de repente, já há um historial que vai mais de trás. E é muito interessante esta parte. Há pouco, quando estavas a falar de traumas, estavas a dizer que não estamos aqui a falar de traumas como a guerra, mas temos que assumir que neste momento existe um grande trauma coletivo, portanto, além dos traumas individuais, portanto, a crescer a pandemia, temos agora uma guerra que não estava, não é? Ninguém estava à espera, ou seja, pensava-se que já não iríamos ter que passar por isso nos nossos dias, e eu volto outra vez à questão da importância destas práticas do yoga, da meditação, para quem até ainda não teve contacto. Gostaria que falasse um bocadinho para quem está a contemplar, não é? Começar a fazer uma prática, o que é que nesta altura de sofrimento coletivo estas práticas nos podem ajudar em termos coletivos e em termos individuais? Bom, em termos coletivos, eu acredito na redenção e acredito que estas práticas inevitavelmente nos tornam um bocadinho melhores pessoas. Portanto, quanto mais não seja, acabamos por influenciar as gerações vindouras ou pelo menos uma outra forma de estar, não é? Do ponto de vista individual, estas práticas ajudam bastante, mas elas por si só podem não bastar. Ou seja, eu quero salientar aqui a importância ou sublinhar, ou alertar para o spiritual bypass, que é usar estas práticas para, de repente, eu sentir-me super bem e estou muito a zen
e agora que eu estou ótima e sou muito calma e não passa nada e afinal não estou a sofrer nada com isto. Porque estas práticas podem, de facto, levar-nos a uma espécie de adormecimento, a um adormecimento, entendes o que eu quero dizer? Este Sim, adormecimento emocional, este passar por cima de coisas que são importantes de serem notadas. uma A espécie de prática, fuga, quase, não uma é? Portanto, espécie de fuga fuga. à realidade. Sim, sim, e a prática do yoga não é novo, desde há Uhum, algumas décadas para cá, que tem sido usada como fuga, e o spiritual bypass é muito visível em muitas pessoas que praticam yoga sobretudo quando a coisa é levada muito superficialmente ou levianamente, ou seja, quando não há uhum, uma profundidade na nossa prática. E quando eu falo de profundidade na prática, eu falo de profundidade na vida. A vida deve ser levada com um pouco mais de profundidade e com menos leviandade. Isto não quer dizer levar-se super a sério, não, pelo contrário. uhum, Mas quando estamos connosco e nos propomos a práticas espirituais, sermos brutalmente honestos com o que está a acontecer, porque só assim é que podemos transcender, só assim é que podemos transmutar o que quer que seja em algo mais benéfico, não é? É sendo muito honesto. Então, as práticas espirituais, quando usamos uma prática de meditação para ir dormir ou para ficar muito mais calmo e ficar zen, se calhar não estamos com a intenção certa, não é? Porque a uhum. intenção da prática meditativa é o maior discernimento, é eu Sim, conhecer melhor, é eu perceber melhor os meus padrões mentais, os meus padrões comportamentais e assim poder acolher essas emoções que são dolorosas, claro, é evidente, não é? E quando estamos a falar de trauma, seja alguém que está a fugir da guerra, por exemplo, há práticas que não podem ser feitas só. Essas práticas, há um bocadinho mais de coisas que precisam de ser feitas. sim. Eu gostaria mesmo de referir que ainda há pouco tempo, um dos meus professores de meditação preferidos, conheces bem, o John Kabat-Zinn, dizia mesmo que, assim, do que é que basta então estarmos aqui, não é, a praticar esta tomada de consciência e depois não fazer nada, não é? Portanto, não podemos separar uma coisa da outra, não é? Temos que viver neste mundo, nestes dias que correm, e Uhum, fazer alguma coisa, não é? Portanto, a ação está também, ou não está desligada uhum. dessa prática mais contemplativa, de ir ao Não, encontro de todo. do discernimento. Claro, não, de todo, de todo. A prática contemplativa e meditativa não assume ou implica depois, evidentemente, uma ação, não é? A prática da meditação leva-te a um estado de discernimento tal que depois tu, na tua própria ação, já vais conseguir mudar o mundo, como diria o Gandhi, né? Se tiveres uma boa intenção, tens um bom pensamento, uma boa fala, um bom comportamento, e isto vai influenciar efeito dominó por aí fora, não é? Vais fazer o bem, não é? Vais promover o bem e isto é uma bola de neve. Ripple E é effect. evidente, diz? Não Estava a percebi. dizer ripple effect. Ripple. Sim, exatamente, exatamente. Então, neste caso em concreto, juntamente com a prática meditativa, e existem, como no yoga também, tens os princípios, não é? Os valores fundamentais que te regem e que tu vais usar no teu dia a dia. Porque a prática meditativa só por si não chega, não é? Depois convém que o teu comportamento no teu dia a dia vá vá em harmonia ou esteja em harmonia com esses próprios valores, essa ética. A ética na vida é fundamental. Como diria um monge, meu professor, um monge budista, a ética é como um seguro de vida que tu fazes. Ou seja, se tu tiveres um comportamento ético e seguires os 5 preceitos budistas, por exemplo, ah, tu terás, depois, quando te sentas a meditar, está tudo tranquilo. Sabes, não há Uhum. nenhum peso na consciência, não há nada que te tire a paz, não há nada que te incomoda ou que te deixe mais nervoso ou mais ansioso ou mais em falta. Estás Uhum. verdadeiramente em paz. Portanto, a ética não é só porque tem que ser porque alguém mandou e está escrito, mas sim um exercício que sugiro sempre às pessoas fazerem para perceberem, sintam no corpo o que é que acontece. Quando têm uma vida ética, notem o que é que acontece, o impacto que isso tem cá dentro, porque de repente há um bem-estar interno, uma paz interna que não tem preço. Portanto, sim, a última análise, como dizia bem, a prática contemplativa só por si já é boa, mas não Uhum. chega.
depois há todo um outro trabalho de casa para fazer. Olha, eu não queria deixar de te perguntar como é que tem sido, portanto, este período para ti, este período destes últimos 2 anos e meio, não é? Que já Uhum. está a prolongar, se tem sido fácil, mesmo a nível das tuas práticas, porque às vezes há quem tenha praticado mais, há quem tenha praticado menos, quem se tenha desmotivado. Como é que foram estes 2 últimos anos para ti em termos destas práticas? Foram muito bons, ou seja, isto não retira a gravidade que isto teve Claro. na vida de muitas pessoas. Atenção, eu estou a falar mesmo a título pessoal e individual. Não me custou, não foi dramático, não. As práticas, eu acho que as práticas ajudaram muito também a lidar com estes novos cenários e também com os medos que eventualmente puderam aparecer, não é? Quando de repente deixámos de poder dar aulas presenciais e passámos ao online. Lembro-me que tanto eu como muitos colegas meus tínhamos imensas resistências em dar aulas de yoga online, tipo, não faz Uhum, sentido, como é que eu vou... Não, eu preciso de estar com as pessoas, preciso de tocar nelas, tocar no sentido de as corrigir, presencial não tem nada a ver, não é? E tínhamos imensas resistências, mas de facto, lá está, era o que eu dizia há bocadinho, as resistências são todas mentais, porque uhum, na prática a coisa faz-se e faz-se muitíssimo bem e é possível, e foi muito interessante a comunidade que se foi criando online e podermos chegar a muito mais pessoas, pessoas que se calhar de outra forma não poderiam nunca vir aqui praticar comigo porque estão num determinado sítio que é muito longe, ou não poderiam fazer os cursos, ou sabes, por qualquer razão Criaste. não teriam. Portanto, isso criou essa possibilidade para quem não pode poder aceder a isso. E isto tanto é certo para mim, como é certo de mim para professores e outras referências que eu tinha e que finalmente eu posso tirar formações, ou estudar, ou praticar, ou estar com essas pessoas à distância. Portanto, nesse sentido foi muito bom. E o poder estar em casa, poder viver um Uhum, pouco mais em comunidade, acho que se sentiu um bocadinho mais esse sentido de comunidade que tanta falta faz. Nós vivemos muito numa era de competição e de individualismo, e de repente, ao voltarmos para casa, percebemos não só a importância que todos nós temos na vida uns dos outros, quanta falta nos faz este contacto, mas também o uhum, quão importante é viver em comunidade e em cooperação. E, portanto, nesse sentido, foi muito bom poder voltar um pouco a essa vida mais em família, mais próximo. No meu caso, como eu digo, muito em particular, porque a tenho. E isto não significa que eu não lamente as muitas pessoas que se encontraram sozinhas e sem ninguém, é evidente. E aí sim é altamente dramático, e por isso é que os quadros de emocionais pioraram muitíssimo, muitíssimo em muitas pessoas, e temos muita gente a procurar hoje em dia não só terapia, como também a ajuda do yoga e da meditação para dar a volta a coisas que foram surgindo ao longo do confinamento e da uhum. pandemia. Foi dentro deste período que criaste finalmente o teu canal do YouTube, que já foi espreitado, ainda Foi. tem poucas aulas, penso que foi em Não, 2020. é porque o meu canal é fechado. Eu vou-te explicar, o meu canal de YouTube tem poucas aulas abertas, mas tem Hum. milhares de aulas fechadas, mas são só para os são só para os alunos, Então aquilo e é uma são amostra. coisas... Sim, sim, aquilo é o que eu tenho aberto, o resto está tudo fechado só para a minha comunidade, enfim, para quem quer fazer aulas comigo e para quem está comigo é que tem acesso Uhum. aos meus vídeos, tanto às meditações como também às aulas de yoga. É uma espécie de comunidade que eu tenho ali mais pequenina, e pronto. Sim, mas eu não sei se criei esse canal nessa altura, acho que criei antes até, Os vídeos mas é que se calhar são dessa, sim, dessa data. sim, Ahm, sim. Olha, eu gostaria também de saber se há assim algum sonho de vida que ainda te falte concretizar. Eu sei que estás sempre a aprender mais e mais e mais, portanto, como eu penso, quanto mais se aprende, mais se percebe, não é? Que há muito mais para aprender, então isto Uhum, é uhum. realmente uma coisa atrás a outra. Mas há assim algum projeto, alguma coisa que não seja secreta, que tu possas revelar que tens ainda por concretizar? Não.
Já escreveste um livro, já tens Não, filhos, já não há plantaste uma árvore de assim. certeza. Não, sabes que eu vou muito ao sabor do vento ou das ondas, ou como tu quiseres dizer, sabes? Eu não sei o que é que a vida me tem reservado, não faço, como disse logo ao princípio, eu não faço grandes planos. Eu sigo muito aquilo que eu sinto que tenho que fazer neste momento, e é neste momento que eu estou. O que é que eu quero fazer daqui a 10 anos ou daqui a 5? Não sei. Espero ser melhor pessoa, espero ser melhor terapeuta, espero poder ajudar com mais eficácia as pessoas que me procuram, ou poder assistir melhor as pessoas que me procuram, mas um sonho, por assim dizer, não, tenho vários e vou cumprindo, sabes? Eu tenho muito esta coisa de ir fazendo aquilo que eu quero muito fazer, eu faço. Tenho este sonho, então vou fazer. Mas assim, a nível profissional e tudo, não há assim um sonho. Há coisas que vão surgindo. E eu depois de Uhum. sentir, sim, bora lá. Senão, não faço assim grandes projetos. Olha, e Aliás, se se há coisa alguém que nos veio trazer a pandemia foi um bocadinho isso, essa capacidade de viver mais no momento. Quantos projetos tínhamos todos que não foram por água abaixo, não é? Então, não, é viver no momento. Agora o que é possível fazer? Agora o que é que me apetece fazer? Agora o que é importante fazer? Ou o que é necessário fazer? E agora? Depois logo se vê. Eu não sei se estou uhum. viva daqui a 5 anos ou 10. Não é? Então, E se alguém, estiver mesmo, inspirado em seguir, não o teu caminho, não é, mas um caminho idêntico, que assim 3 conselhos que poderias dar para quem está a começar então, a sua busca, não é? hum, Assim, conselhos de quem, não é, já percorreu o seu caminho, portanto há algumas coisas que possas dizer, não vão por aí ou vão explorem por aqui. quem sou eu para dizer não ir por aí? Não, explorem tudo o que têm para explorar, encontrem, não façam, não sejam mímicos de outros, ou seja, Uhum, encontrem a vossa própria linguagem, o vosso próprio caminho, não tentem imitar alguém, ser eu quero ser como aquela pessoa, ou eu incorri muito nesse erro quando era mais nova, de ter, claro, há referências e temos pessoas que admiramos imenso e que nos inspiram, mas houve uma fase em que eu queria muito ser igual a uma determinada pessoa e às tantas quase que o modo de falar e de me apresentar era quase muito parecido, sabes? E isso não é genuíno, não é autêntico, então e isso sente-se logo. Sabes, as pessoas que estão à tua frente sentem isso logo e não estás a fazer, não estás a cumprir o teu propósito ao ser não autêntica. Então, aquilo que eu posso, ah, o maior conselho que eu posso dar é praticar, praticar, muitas horas sentado, muitas horas de prática, muitas horas de prática e explorar vários professores, explorar vários caminhos, tentar perceber o que ecoa mais, o que é mais verdade para ti, o que é que ressoa mais cá dentro. Nós não temos todos que fazer a mesma coisa, não temos todos que seguir o mesmo caminho, nem aplicar as mesmas ferramentas. Nós estamos aqui todos para nos complementar uns aos outros, para ajudar quem não tem essas ferramentas. Depois, quem não tem essas ferramentas pode ir beber aqui e ali, não é? E todos nós, mesmo as pessoas que tu já entrevistaste aqui, nós ajudamos-nos uns aos outros, nós complementamos-nos uns aos outros. Há um que se calhar é mais natural ou mais forte a fazer uma determinada coisa, o outro é mais forte a fazer uma determinada coisa também, mas complementamos-nos uns aos outros. E num determinado período da tua vida faz sentido seguir aquilo, noutro determinado período da tua vida se calhar faz sentido seguir mais isto e depois voltar atrás, que nunca é atrás, é voltar tipo ao lado, sabes? E está tudo certo, desde que isso seja verdadeiro, seja quem tu realmente és e poderes expressar a tua própria magia, não é? Isso é que é importante. muito obrigada. Antes de terminarmos, quero saber onde é que te podemos encontrar, quem queira praticar contigo. Portanto, já sabemos. Eu vou colocar aqui que tens um website muito bonito, com muita Muito ah, obrigada. i- É o informação. meu orgulho. Sabes que fui eu que fiz esse site e, portanto, Parabéns. eu não percebo nada de sites, eu não sei fazer um site, eu sei, rasmo parta se eu não consigo fazer um site. E, portanto, pedi ajuda só a um amigo que é todo desta tecnologia, só para abrir o site, mas depois quem acabou Uhum, por construí-lo e fazer aquilo tudo fui eu. Portanto, está super básico e simples, mas pronto, tem lá as informações todas, e isso é que importa, que uhum, pelo menos a informação chegue a quem tem que chegar. Sim, uhum. tem esse site.
E o teu livro continua disponível nas principais livrarias, também Sim. online. Sim, pode ser encomendado online, ou seja, chega a qualquer canto do mundo, está Mostra em lá mais uma português. vez. Vou mostrar outra É vez o tão meu bonito bebé. também. Sim, este livro tem, eu diria que isto são 2 livros em um, ou seja, a Uhum, primeira parte do livro é uma parte bastante teórica e também científica, em que explica o que é que os benefícios da meditação, mas também como é que este próprio corpo funciona, como é que esta mente e corpo não podem ser dissociados, o que é que acontece. Fala um bocadinho nada de adição e um uniquinho de nada de trauma, mas nada de especial. O resto uhum. é muito nessa incidente, nesta explicação de como é que fisiologicamente o corpo funciona e a importância da meditação e de que forma é que a meditação nos pode ajudar. Depois falo um pouco sobre o yoga, Uhum. desmistifica uma série de coisas, não é? Que não é uma arte circense, não estamos aqui todos para fazer posturas espetaculares para pôr nas redes sociais, isso não é yoga, isso é outra coisa, e Uhum. portanto há todo assim um exercício grande sobre o que é o yoga, a história do yoga, falo também sobre o budismo, Uhum. para quem quer saber um pouco mais, a base do budismo também está aqui toda, os princípios e tudo mais, e depois E então depois a parte numa, melhor, não é? Que é uma espécie de mini curso, se não me engano. eu não diria que é a parte melhor. Estou a dizer que é a parte prática, Isso não é eu sou colocar em muito prática. intelectual. Sim, sim, sim. Pois, portanto, temos esta primeira parte, reparem, a parte teórica é super pequenina, não tem nada de mais, são 100 páginas. Depois o resto é um programa de 10 semanas, hum, que eu fiz e que desenhei, que tem, sim, exercícios respiratórios, tem exercícios físicos, temos aqui toda uma sequências com, sempre todas as sequências estão acompanhadas por fotografias, temos também, são tudo posturas fáceis de fazer, há coisas, há alternativas fáceis e outras para quem quer ir um bocadinho mais à frente também pode fazer, exercícios de relaxamento, exercícios de meditação, portanto está aqui tudo para fazer uma prática minimamente completa, não diria que é uma prática completa, mas minimamente completa, é uma espécie de beabá e mesmo que não seja um beabá, mesmo para quem já tenha muita prática, eu acho que é sempre bom ter assim estas sequências já feitas e com propósito, há Voltar uma a sim, para a parte revisitar, não é? abdominal, Os para as básicos. menstruadas, sim, há assim coisas que eu acho que são simpáticas. E uns mantras depois no final, para quem quer depois entoar alguns mantra conforme as suas intenções para as práticas. E pronto, Uhum. é o meu bebé, aqui está ele. Meditação e Yoga com Sim, a Bárbara Guevara, a nossa isso, convidada de hoje. Muito obrigada mais uma vez, e espero em obrigada breve eu. podermos colaborar em algum projeto conjunto aqui Quem sabe. para a Yoga TV. Cá ficamos então à espera. Obrigada, Bárbara. Obrigada, muitas Deus. bênçãos, obrigada, obrigada, muitas bênçãos a todos. Obrigada.